Bom dia a todos. Então, lições preciosas, maravilhosas. Estava pensando em casa e aqui mesmo agora ali, né? Como é fácil a gente pegar a revista, a palavra de Deus, e ver já tudo mastigado, né? E esses servos no passado, ali, não tinham esse privilégio que nós temos. E eu, particularmente, muitas vezes critiquei muitos servos do passado aqui, né? E com essa lição eu aprendi a não criticar mais, porque nós somos humanos. Uma coisa que eu aprendi nesse texto, várias coisas que nós podemos aprender, se nós não tivermos inserido ali, não temos como compreender. Se você não passa por um momento de dificuldade, você não tem como falar aquilo para outras pessoas. Por exemplo, aqui tem muitas pessoas aposentadas, né? Então, nossa confiança, muitas vezes, é naquele pagamento que sai no final do mês. Imagine uma canetada, não receber mais a aposentadoria, nem 10º, nem nada. Como é que nós vamos ficar? Nós não, ainda não sou aposentado. Mas quem é aposentado e depende dessa ajuda? Dificuldade, tudo bem. Mas a sua dificuldade, eu não vou compreender se não estiver no teu lugar, igual você. Batista é aposentado, né? E vai cortar. Ele pode falar da aposentadoria dele, que ele perdeu tudo, mas eu não tenho como compreender aquilo se eu não estiver no lugar dele. Não estiver no lugar dele. É igual a alegria de um casamento, do aniversário. Como é que eu posso falar da alegria de um casamento se eu nunca fui casado? Como é que eu posso falar que uma mãe é alegre, é feliz, que ela teve um filho, se eu nunca tive um filho, porque eu sou homem? Então, a gente tem que se inserir, tentar inserir dentro do contexto que estão falando para nós com a Bíblia. Fala de Maria, na lição no dia 8, que ela foi no sepulcro. Vou chamar Jesus Cristo passar perfume. Não foi isso? Olha, e nós, não será que se tivéssemos lá, nós não faríamos a mesma coisa? Nós estamos sabendo que Cristo ressuscitou, não ficou preso naquela sepultura, ele ficou ali vários dias, falando com seus servos, né? Mas na Bíblia é uma coisa. Agora, você pessoalmente, dia a dia, as decisões que temos que tomar, não é assim. Não é assim. Nós vemos Pedro ali, que o Senhor falou assim, ele falou assim, se o Senhor faça que eu ande em cima das águas. Ele andou ou não em cima das águas? Andou, mas afundou. Eu nem falo isso que perdeu a fé, porque é muito fácil a gente falar que perdeu a fé, a gente não estando lá na situação dele. Acontece, isso tem que falar assim, acontece sim, mas ele andou. Como, por exemplo, quando foi jogado os 3 amigos de Daniel na fornalha, por que ele foi jogado na fornalha, os 3 amigos de Daniel? Muito bem. Vamos lá então. Eles tiveram fé? Tiveram. Tiveram muita fé, muita coragem. Mas eu, Jorge Luiz da Costa Lima, se tivesse lá, eu acho que eu adoraria a imagem do Nabucodonosor. A gente não tem que ser hipócrita, muitas vezes, e falar assim, não, nós somos super-heróis, não somos. E Deus sabe a nossa estrutura, a nossa limitação. Só completar aqui, a nossa limitação. Porque se falarmos assim, o Marcinho mesmo, quando esteve aqui, acho que teve umas 3 semanas, de quinta-feira, falou sobre isso, sobre Tomé. Tomé era incrédulo. Tudo bem. E nós? E nós? Exatamente. Exatamente. Fala, Renato, desculpa. Essa passagem dele ali,
Correto. O Senhor deixou ele ir até ali. Depois, o que ele fez? Cobrou dele, porque senão ele ia se exaltar perante ao Senhor e perante aos seus companheiros. Fica claro. Por isso que veio a recair sobre ele ali. Ele foi uma cobrança dele. Tá, então, quando essa eleição se revela que o título é muito apropriado, fala assim, o Senhor ressuscitado, alegrando e confirmando. Alegrando e confirmando. Sobre Tomé, eu fico imaginando, se Jesus tivesse chegado no caminho de Emaús, aqueles dois discípulos, a primeira contato, assim, aqui ó, minha mão, aqui. Ele acreditaria ou não? Jesus caminhou todo aquele percurso, falou, não acreditaria em nada. Eles foram acreditar, né? Então, se Jesus mostrasse a palma, não, aqui ó, eu sou Jesus. Aqui ó, tá aqui as marcas da crucificação. Então, automaticamente eles iam, né? E o Tomé, ele foi um comum, porque quando Jesus chega diante dos discípulos a primeira vez, Jesus de cara chega mostrando as marcas. É porque Jesus sabia que todos eles não iam acreditar. Bom, você vai ver que no início da história da religião, ele mostra eles aqui, ó. Tomé não estava ali. Como é que ia ver isso? Só para colocar aqui rapidinho. Então, para não fugir do assunto, bem colocado, hoje participamos do memorial, primeira reunião da Ceia do Senhor. Ela representa o que para nós? Então, a volta de Cristo. Será que nós realmente estamos esperando a volta de Cristo? Ou todo domingo nós fazemos, eu não estou julgando, só estou colocando como se fosse eu. Será que eu estou todo domingo vindo aqui só porque está lá escrito na Bíblia assim, fazer isso em memória de mim até que eu volte? O Joel, quando esteve aqui alguns meses atrás, ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, quando nós se convertemos, quando nós começamos a compreender a palavra do Senhor, nós entendemos que Cristo vai voltar no nosso tempo. Já falou bem colocado, mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. E quando vai passando os anos, ainda mais quando nós se convertemos novo, mas está demorando, porque será que Cristo não pode voltar rapidinho, não? Pois não. Você precisamos identificar a diferença entre a dúvida e a incredulidade. A dúvida é a hesitação em escolher ou agir ou julgar algo pela falta de provas que comprovem o fato. Mas a incredulidade é não aceitar a verdade, mesmo diante de provas irrefutáveis que confirmam essa verdade. Essa que é a grande separação, a incredulidade. Fala. Na hora que quando está no bem bom é fácil, mas na hora que a gente acaba de não quero ver. Então, na hora que está no bem bom, tranquilo. Não vou fugir, tá muito bom. Eu tinha uma experiência muito tempo atrás, quando eu estava morando no Rio, eu fui trabalhar numa firma para colocar hidrômetro da cidade, hidrômetro da cidade, reloginho. Aí na época, ganhava bem. Aí eu falei assim, puxa vida, todo mês ganhava, naquela época, em 1996, eu cheguei a ganhar R$2.300, líquido, sem desconto, sem nada. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E eu estava me adaptando àquele sistema, tanto dinheiro na minha vida. Não era só eu, não. Era muita gente gastando, recebendo esse valor, até mais. Tinha pessoas que recebiam no final do mês, ficava uma semana em casa. Não era descontado, era uma coisa de comissão. Quanto mais você trabalhava, você ganhava. Mas quanto mais você ficava no produzir, você não ganhava. Então, mas a pessoa sabia, não, quando eu voltar a trabalhar aqui uma semana, eu vou arrebentar. Aí depois de 2 anos, o que aconteceu? A firma acabou.
Eu falei, e o dinheiro agora? E eu fiquei sem peça mão com o pessoal lá. Aí me chamaram depois de 3 meses, falou assim, ó, agora eu vou pagar o salário como bombeiro hidráulico. Aí era 300, eu lembro as coisas ruins, a gente lembra para não esquecer. Era R$330 na carteira, fora o desconto, não tinha ticket refeição, o outro tinha. E como é que foi aquilo? Foi um baque tremendo. Eu senti muita diferença até acostumar o sistema. Aí tivemos que aprender. E aqui, o texto fala, o Senhor ressuscitado, alegrando, é formidável. Porque se o Senhor não tivesse aparecido aos servos dele no passado, não teria várias mudanças ali. A gente não ia falar de Pedro, da carta de Atos Apóstolos, quando ele começa a pregar, não é esse Pedro pregando lá, vários servos do seu apóstolo pregando, falando do Senhor, morrendo para o Senhor, porque sabiam de quê? Porque eles tinham visto Cristo ressuscitado. A força deles se fortaleceram. Eles se fortaleceram. Falamos aqui na reunião de oração, acho que foi essa semana, sobre o nosso irmão Neymar, que esteve pregando lá em Conceição de Caragola. E ele falou que a semana toda, lá onde se reúne, está preenchida. De segunda a segunda, de segunda a domingo. Tem trabalho. E ele aprendeu com isso, que isso fortalece ele, como todos os irmãos que estão lá. Quando você é uma pessoa não assídua nas reuniões, quando você não tem prazer de orar, não falo nem prazer, quando deixa os deveres desse mundo ocupar o seu tempo de estudar a palavra de Deus, de orar, você vai ser uma pessoa facilmente de desistir, de ter aquele esfriamento espiritual. Mas quanto mais você está perto do Senhor, quanto mais você está lendo a palavra do Senhor, você está o quê? Crescendo, se fortalecendo, tirando aquilo que o Adriano falou, as incredulidades, reconhecendo, não, a palavra de Deus é a única, é absoluta, não tem outra. É sim, sim, não, não. Agora, se você se nós somos um crente do Senhor Jesus Cristo, não temos prazer, não temos alegria de ler a palavra de Deus, não temos prazer, alegria de estar aqui a cada dia da semana, você vai ser uma presa fácil do desânimo. Eu não estou falando se você está doente, se você tem que viajar para um emprego, algum trabalho, nada disso não. Eu estou falando quando você não tem esse desejo de estar aqui conosco. A igreja do Senhor não é aqui, mas em qualquer lugar onde tem um local onde prega o evangelho genuíno, verdadeiramente, a tua vida espiritual vai diminuindo. Dúvida e incredulidade, a dúvida ela é dissipada através do conhecimento. A incredulidade, muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, é dissipada através de Deus. O Senhor, ele que vai nos tirar, ele que vai nos dar saída para a nossa incredulidade, né? Aquele homem do menino, né, aquele demoniado que a Bíblia registra, fala que eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Então, sinceridade, né? A incredulidade, por causa que ele vai dizer lá, né? Provai e vede se os Espíritos são de Deus, né? Poxa, eu estou vendo a manifestação, mas eu estou incrédulo nisso aí. Aí ele nos convida, então eu entendo isso, que a incredulidade é antecipada através da ação de Deus, né? E a dúvida, ela vai ser dissipada através do conhecimento. Depois você vai ter dúvida, qual rua seguir? Qual rua seguir? Então, 2 ruas, qual vou seguir? Qual o endereço está registrado no papel? Exatamente. A rua tal. Então, conhecimento. Eu entendo muito. Não, exatamente. Tem um texto que fala na ressurreição de Lázaro, né? Lázaro foi ressuscitado por nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu ali com Maria e Marta? Teve uma incredulidade. Mas se o Senhor estivesse aqui, mas ele não precisava estar lá. Como uma definição do
ser humano tem consciente para não crer nas coisas de Deus. Isso é dificuldade. Nós temos essa disposição consciente para não crer nas coisas espirituais, nas coisas sobrenaturais de Deus, no agir de Deus. É por isso que o banco citou ali, né? Aquele pai do seu filho que estava lá, naquela condição terrível, demoniada, e quando o Senhor fala, tudo é possível ao que crê, o Senhor fala para ele. Aí ele fala assim, eu creio, Senhor, mas ajuda a mim. Muito bem colocado, André. E a gente vê isso também em Lucas capítulo 7, nós não vamos ler, é só para todo mundo conhece essa passagem. Sem concluir, portanto, o que simboliza a incredulidade de Tomé? Simboliza a incredulidade, ele foi uma ação de Jesus ao mostrar as marcas. a mão e a marca. Então, tá vendo? Então, é mais ou menos aí. Então, a incredulidade, ela vai ser isso aí. Eu volto as posições de não crer, mas como eu vou crer? Se eu tenho uma disposição em mim de não crer, como é que eu vou crer? Uma ação de Deus. De Deus. Uma ação é isso. Quando eu tenho uma sinceridade diante de Deus, Senhor, eu não consigo crer. Eu não consigo, entendeu? Então essa sinceridade diante de Deus vai fazer resposta. Exatamente. Na medida da exigência dele, né? Tudo é dele. Então, nós temos que ter essa presença. Exatamente. Quando lá em Lucas capítulo 7, fala do centurião. Todos conhecem. Não, vamos lá, por favor, Lucas. Lucas 7. Isso. Primeiro. Deve ser logo o primeiro do... Então. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. Só um minutinho aí. Desculpa, só um minutinho aí. Então, esse homem não era judeu. Mas ele ouviu falar de quem? De Cristo. De Cristo. E ele não duvidava de Cristo. A colocação dele aqui é fantástica. A continuação. E chegando eles junto de Jesus, rogaram muito dizendo, é digno de que concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno à colocação do centurião, de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julgue digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará. Obrigado. Diga uma palavra, e meu cunhado sarará. A convicção que Jesus, mesmo de longe, ele não entra na casa. Ao contrário de Marta. Não. Se o Senhor tivesse aqui, ele não morreria. Mas isso, o Senhor sabe a nossa estrutura. Ele não nos condena por que disso. Não nos condena por isso. Mas essas experiências nos dão fortalecimento. E mesmo ali, quando Jesus Cristo pulou para a ressurreição de Lázaro ali, quando Lázaro foi ressuscitado ali, o que aconteceu ali, naquele texto? Vou lembrar no final, tinha vários judeus, tinha uns fariseus, tinha todo mundo ali que foi ver. Para tirar 10. E outros não creram. Eles viram Lázaro ressuscitado, a incredulidade. Eles nem creram. Nem creram nele. Como é que você pode estar ali na frente, ver um homem sendo ressuscitado e não crer? Então vem a incredulidade. Não quer reconhecer aquilo que Jesus Cristo fez.
O texto aqui, na introdução, vou pular bem alto, bem para lá, senão a Esther vai me dar um... Vou chegar em casa, porque ela fala para não fugir da lição. Vamos lá, então. Vou tentar aqui. O texto fala da incredulidade e da não aceitar a verdade, mesmo diante das provas irrefutáveis que confirmaram essa verdade. Os discípulos duvidavam do Senhor havia ressuscitado, embora desejasse tanto que fosse mesmo a verdade. Não só pelo fato que o amavam, mas também porque outros diziam que tinham visto, e outros que confirmaram o sepulcro vazio. Sendo assim, vamos ver aqui o Senhor fazendo o que o Espírito Santo faz até hoje, confirmando em nossos corações. O texto também fala aqui, quando nós oramos, não precisa responder quantas orações já foi respondida nossa pelo Senhor, sim ou não? Não precisa nem falar, tudo bem. Agora, quantas orações será que nós fazemos que às vezes o Senhor nem responde? O autor do texto quer falar, se você ainda Deus nunca respondeu uma oração sua, nunca você se sentiu respondendo uma oração, está faltando uma comunicação aí. Está faltando está faltando algo aí. Porque Deus responde todas as nossas orações, como sim e não. Espera, tem 3. Se não, espere. Eu perguntei a Esther, a minha rainha, se ela tinha orado para conhecer um varão. Ela falou que orou. Eu falei, tá vendo? Demorou, mas conseguiu. Não foi, Esther? Foi. Eu orei muitas vezes. Para um emprego, para conhecer uma pessoa, para um trabalho, para ter filhos, para ter um emprego. Muitos empregos, às vezes nós queremos ir para aquele emprego, Deus não permite. Às vezes fala assim, como o Adriano falou, vai esperar mais um pouco para aprender a confiar em mim. E o esperar, vou até colocar o do Adriano ali, o esperar é a melhor coisa que tem. Porque nós acabamos cada vez mais confiando no Senhor. No tempo dele, porque tudo tem o seu tempo. Não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. Pode falar, desculpa. Às vezes você fala que o que a gente perde, às vezes ele responde que não vai ser bom pra gente. Aí Deus evita. Exatamente. Agora na lição de segunda-feira, vamos lá, para não ter muito tempo ainda. Fala da ressurreição de mortes. Não era algo plenamente desconhecido pelos discípulos. Eles viram a ressurreição de Lázaro, como foi falado, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e de outras coisas. Então isso aqui está o quê? Já está mastigado. Nós não tivemos lá, não vivemos naquela época, mas nós sabemos que essas pessoas foram ressuscitadas. Muitas foram curadas, como está escrito na palavra de Deus. Agora, se nós somos incrédulos, aí vem o quê? Não, mas eu não estava lá, aí vamos falar o quê? Igual o Tomé. Se eu não ver as marcas na mão dele... Hã? Não precisava. Jesus põe a mão aqui do lado, Deus, sinais, ele não precisou. Ele só já falou, Deus, Senhor, Deus. Aí ele fala, porque você está me vendo? Você crê? Mas isso é o ser humano mesmo. Nós somos assim. O Marcinho, quando esteve aqui falando, ele falou a mesma coisa. Tomé foi incrédulo. Mas nós também somos incrédulos em muitas coisas. Seria hipocrisia da minha parte falar assim, não, eu sou perfeito, ou eu tenho uma fé poderosa. Isso não existe fé poderosa. Porque quando você está passando por algum problema, peraí, será que é isso? Não, vamos ver lá. Vamos ver lá se é isso mesmo.
bem-aventurados aqueles que não viram e creram, ela se retrata ao antes de Jesus. Antes de Jesus, né? Deus fala E depois isso. de Jesus, todos nós temos plena consciência que nós temos fatos históricos, relatos escritos, testemunho de pessoas, nós temos muita coisa comprovando que Jesus veio, nasceu e morreu lá. E ressuscitou. Então, quando ele fala que é bem-aventurado aqueles que não viram Mas creram. e creram, está falando daqueles homens do passado, pessoas que tiveram crer em Jesus, que haveria de vir. Nós cremos em Jesus, é a diferença da Páscoa da ceia Da ceia do Senhor. né? A Páscoa, ela apontava para uma cruz que haveria de vir. Então ali era um ato era um sinal de algo que iria acontecer. A ceia, ela aponta de uma cruz que ficou para trás. Algo que nós temos plena consciência do que aconteceu, com detalhes, dias, horas, tudo certinho. Tudo certinho. Né? A Páscoa não. A Páscoa apontava para algo que ia acontecer, não sabia quando. Não sabia que dia, não sabia quando seria, mas um dia viria, não sabia. Era uma figura, né? Era uma sombra. Quando você olha a sombra da pessoa, você não consegue identificar a pessoa pela sombra. Você sabe que é uma pessoa, mas você não sabe que pessoa. Que pessoa é? Então, essa, é o que ele vai dizer aqui, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Agora, todos que vêm depois de Jesus. É porque quando para você ver, até Raabe, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, ela está lá mencionada. Porque ela creu. Está mencionada. Então, não, a fé de uma pessoa é mais forte que pode até ser. Mas isso depende da pessoa. Independe da pessoa. O texto deixa bem claro, como aqui, acabamos de participar da ceia do Senhor. Eu gosto muito desse memorial. Que a gente comemora o sangue derramado, o pão, que é a carne, o corpo de Cristo, mas o que ele fala? Jesus fala, até a minha volta. A volta pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 milhões de anos. Nós não sabemos quando ele vai voltar. Mas sabemos que ele vai voltar para arrebatar sua igreja. Sabemos que ele não ficou morto naquela sepultura. Ele ressuscitou no terceiro dia, como está escrito na palavra de Deus. Sabemos que vamos ver ele face a face. Sabemos pela palavra de Deus que nossos corpos dentro do pecado vai ser revestido de um corpo incorruptível. Incorruptível. Sabemos tudo isso, como no passado as pessoas não sabiam. Hoje sabemos de tudo o que vai acontecer. Então, a igreja é privilegiada. A igreja é assim, é o ápice de tudo. Mas também sabemos que a igreja também é o último período. Se a igreja durasse mais, não sei quanto tempo vai durar a igreja aqui, no mundo, mas como está andando, está indo de mal a pior. Hoje, as dúvidas sobre o que Cristo fez, vemos a incredulidade sobre a palavra de Deus. Eu não estou falando isso dos incrédulos, não. Estou falando de nós como cristãos. Ontem, eu liguei a televisão, eu não sei nem porque estou ligando mais a televisão. Quando falo de programas evangélicos na televisão, acho que 99,99% não tem nada da palavra de Deus. Eu nunca vi. Nesses programas que eu vejo de manhã, tento ver. Ele nunca fala de Cristo. Ele nunca fala que Cristo é o centro, que Cristo vai voltar, que Cristo pagou um preço. Eu não vejo, eu posso estar até surdo, estou enganado, mas eu nunca vi na televisão, nesses dias que estão vindo aí, que estão acontecendo, essas programações vão falar de Cristo como Salvador, Cristo que morreu na cruz para salvar, que ele vai voltar, para confiar em Cristo. Eu estou vendo as pessoas lá na frente pregando para você confiar em mim.
que eu que vou te dar as bênçãos. É uma coisa bem interessante isso. Tira o foco totalmente de Cristo e as pessoas acreditam piamente que as pessoas que estão lá na frente são mais poderosas que Cristo. E acreditam mais nos homens no que Cristo deixou para a sua igreja. Então, estamos vendo aqui, no passado e no presente. Aonde está a nossa confiança? Na lição de quarta-feira, falando sobre a corrupção. Na época de Noé, foi exterminado por causa da corrupção. E agora, foi os 5 anos, dentro de 6.000 anos, os 5 anos mais corruptos do mundo inteiro. Foram esses últimos 5 anos. Estou falando da volta de Cristo, entendeu? Quando Deus exterminou, né, na arca de Noé, foi por causa da corrupção. Estou falando que a volta de Cristo está muito perto. A grande tribulação está muito perto de começar. Porque nunca houve tanta corrupção como nesses últimos 5 anos. O mundo inteiro, tanto político, como crentes, como pastores, tudo, todo mundo. e ver. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e para esse texto, né, tivemos assim uma mudança completa ali. Todos os servos ali, Tomé, Tomé, João, todos os que estavam ali naquele momento. Quando você começa a entrar na carta de Atos Apóstolos e vai adiante, você vê a transformação deles ali. Pedro pregando, as pessoas anunciando, os servos do Senhor sendo crucificados. E vê uma mudança completa. E essa mudança tinha que estar em nós hoje, mas não está. Parece que nós, como igreja, desculpa para isso, estamos ficando pior a cada dia, não melhor. Pela base que nós temos, é para a igreja ser perfeita, praticamente. O mal está na mente. O que o apóstolo Paulo falou, será uma pessoa bem que você fazer, mas o mal eu não quero fazer, ainda falando isso, está continuamente. Assim, Deus é tão perfeito. Imagine, já para falar com os irmãos aqui, se nós tivéssemos uma tela de computador aqui, né? Imagine, ou aqui na nossa cabeça, e que todos os pensamentos que nós vivéssemos na nossa mente estariam ali focados, não com letra minúscula, com letra maiúscula. Acho que a gente não vai ter nem coragem de olhar um por outro. Nem coragem de olhar um por outro. Porque vemos que nós... Está mostrando. Mas para Deus, 1000 anos é como se fosse 1000 dias. Quer dizer, para Ele não... Ele pode voltar amanhã, pode voltar hoje, pode voltar daqui a pouco. Isso aí é o tempo de Deus. E... Pior que Deus, soltamos aqui ainda pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia. Porque é uma diferença muito grande. De quarta-feira, vou ler aqui que eu marquei aqui, na segunda parte lá, não sei quantas vezes nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, encontramos a expressão Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas sei que são muitas vezes. Contudo, como pode ele ser Deus daqueles que morreram? Aí faz uma pergunta. Como pode ser Deus daqueles que morreram? Alguém pode dar uma ajuda aí? Vou dar uma cola. Está lá em Tessalonicenses capítulo 4,
de 13 a 17. Como Deus pode ser Deus daqueles que morreram? Porque aqueles que partiram em Cristo não estão mortos. Estão no descanso, esperando a volta de Cristo. Deus de vivos. Vida, para Deus, vida não é simplesmente isso que a gente Não. fala. Vida vida é alguém, vida é Jesus. Então, na visão de Deus, só tem vida aquele que tem Jesus. Exatamente. Na minha visão, a pessoa está andando na vida. Mas na visão de Deus, não. Não é assim. A vida que Deus promete é uma vida que ele inaugurou com a ressurreição. São dele. Ele é o primeiro ressuscitado que não morreria mais. Todos os outros ressuscitados morreram depois. Eu gosto que Paulo vai chegar em Colossenses capítulo 3, ele vai trazer uma palavra para nós. A gente não crê numa totalidade disso às vezes, porque a gente não consegue viver a plenitude disso, é porque às vezes a gente não consegue entender isso na profundidade que ela transmite. Vós que já ressuscitaste Em em Cristo. Cristo. Então, na visão de Deus, ele vê todo crente de Jesus um ressuscitado. Porque Deus ele tem o poder, a autoridade de dizer algo que ainda não é, como já se fosse. Né? Porque na visão de Deus, ele não tem tempo, ele vê a nossa vida como um todo. Início, meio, antes de nascer, meio e fim. Né? Então, a presciência de Deus é fantástica. Então, a ressurreição de Jesus traz para nós a segurança que Paulo tinha. Você que já ressuscitou com Cristo, tranquilo. Pode morrer qualquer hora. Pode levar um tiro. Pode fazer, pense. Aí vai assim, busca as coisas do céu. Pense nas coisas do céu. Porque as coisas da terra é inerente, não é isso. Pode. Em Romanos capítulo versículo 8 fala: agora, se nós vivemos para o Senhor de Deus, morremos para o Senhor, de sorte que quer viver, vamos que morramos Do Senhor. Nada pode nos tirar isso. Por isso que eu gosto muito daquela expressão do Velho Testamento sobre os amigos de Daniel, né? Eles não sabiam disso tudo, né? Que nós temos essa é aqui na nossa mão, a palavra de Deus, né? E a coragem daqueles irmãos do passado, vou te falar um negócio, assim, é para invejar. Porque não tinha pleno conhecimento. e nem sabiam. Quando eu brinco que às vezes fala que o Ismael, o Salomão era o homem mais sábio do mundo, mas o Ismael bota ele no bolso hoje. Porque nós sabemos De tudo. de coisas que Salomão nem imaginou isso. Nem imaginou isso, salvação, eternidade. Certo? Salomão precisa juntar tanta coisa que ele achava que a vida é só aqui. Só aqui. Vamos aproveitar. Agora nós temos a noção que somos ressuscitados com Cristo. Bota Lucas, Colossenses capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, só para a gente ler aqui, só para trazer para nós a fantástica, que a ressurreição trouxe isso para nós. Olha só que versículo. Esse é um versículo que todos nós poderíamos, eu falo de mim mesmo, crer nisso, mas profundamente encarrar. Ressuscitaste com Cristo. Né? Então a ressurreição de Cristo trouxe isso para nós. Nós também somos ressuscitados porque cremos nele como nosso Salvador. Então, vou ler só ali. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Aí ficou complicado. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Isso tinha que ser o foco. Veio muito bem. Se já ressuscitado com Cristo, buscar as coisas de cima. Como é que seria diferente as nossas vidas aqui nesse mundo? Como é que seria diferente a vida aqui nesse mundo? Mas aquilo que o Adriano falou, né? A gente sabe da verdade, mas muitas vezes nós buscamos as coisas de outro jeito. De outro jeito, né? Tentando ajudar o Senhor. E não vamos ajudar o Senhor, pelo contrário, vamos cada vez mais se afundar.
Alguém mais quer comentar alguma coisa? Vamos lá, então. Partindo agora, lá falar um pouco também. Portas fechadas. Lá no final, já na introdução, fala assim: essas águas. Está aqui a evidência que a pedra do túmulo não foi removida pelos anjos para que o Senhor saísse do túmulo, como diz alguns, mas para que o discípulo entrasse e completasse as evidências da sua vitória sobre a morte. Ele entrou e saiu desta casa, sem passar pelas portas. Ele também desapareceu da mesa que lhe fora posta na casa dos discípulos de Emaús, sem passar pela porta. Mas note que era o mesmo corpo que trazia as marcas da crucificação, e ainda ele comia peixe e mel. Ele fez tudo isso. Mas só voltando em Maria, ela correu, deu uma corrida forte lá para o sepulcro, né? Mas para fazer o quê? A Alessandra quer falar. Pode falar. Mas tem outra coisa que ela quer fazer. Embolsamar. É culpa dela? Não, não é culpa. Então, mas ela falou com ele, mas ele falou o Senhor falou com eles, né? Que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Falou. Mas aí vem a incredulidade. A falta de confiança. Mas ele, mesmo assim, ele não julgou ela, não julgou eles. Ele não julgou eles. Mas quando ele apareceu, aquilo foi o quê? Um bálsamo para eles, um fortalecimento para eles, como para nós. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, os conselhos que o Senhor dá para nós, faz assim, confia em mim. Quantas coisas, às vezes, nós quebramos a cara porque nós não confiamos no Senhor. Se afundamos mesmo. Não, vamos confiar no homem que ele vai resolver a situação. Exatamente. Mas isso é qualquer um. Pode acontecer qualquer um. Pode ser qualquer um. Por isso que é bom quando você vai num encontro missionário. Por quê? Quando esses irmãos, pelo menos no passado, eu acho que tem muitos irmãos presentes, quando eles contam as experiências dele com o Senhor. As experiências dele com o Senhor. Cadê a Marinha? Vai lá, estou vendo ela ali agora então. Uma das cartas que a Esté mandou para o Sérgio Simone, no tempo, quando foi para a obra missionária, né? Estava ainda gateando lá na obra missionária, aí, na hora de comer, na hora de almoçar lá, comer carne, eles oravam o Senhor para almoçar, né? Mas uma das cartas que ele mandou para a Esté, ele tinha que pegar o bacamarte lá, a flecha não, o bacamarte lá, para caçar lá o porco, o animal lá para comer. Ele orava, mas ele tinha que fazer o quê? A parte dele confiando no Senhor. A parte dele. Ele passava lá e mandou uma carta, foi Simone que escreveu. Aí o que acontece? Ou então, para você comer alguma coisa lá, ele falava, tinha que ter uma troca. Uma troca lá com os índios, lá com o pessoal de lá. Se eu te dou isso aqui, você me dá isso aqui. Uma troca. Mas sempre confiando no Senhor. O irmão Genaí, Quirino de Manaus, ele contou umas experiências dele lá. Falei, puxa vida, eu acho que para missionário, eu acho que ia morrer de fome. Eu acho que eu não tenho esse chamado para missões. Porque não é qualquer um que faz aquilo, não. Ele falou que um belo dia, quando ele estava saindo de casa para levar a esposa dele para o hospital, lá em Manaus, já, lá bem longe mesmo. E esqueceu que não tinha dinheiro. Ele tinha algumas moedas para botar gasolina.
Era 89 centavos que ele falou que tinha. 89 centavos no bolso. Aí pediu a mulher, a fretista, bota 89 centavos. A fretista botou R$ 80 de gasolina. Aí quando chegou, mas minha senhora, eu falei para 89 centavos, eu só tinha isso só para dar uma respirada aqui no... 80, não, depois você me paga. Depois você acerta comigo. É uma coisa bem simples. Mas depois ele foi lá e pagou. Falou, não se preocupa. Eu vou deixar minha carteira aqui, um documento com você, que eu vou voltar aqui. Não se preocupa. Pode voltar, levar a tua carteira, depois eu volto se quiser. E se não quiser voltar também, não precisa. Quem já leu aqui o dicionário, não. É aquilo que nós fazemos, muitas as mulheres fazem muito isso, diário. Quem já leu aqui o diário de George Miller? O livro de George Miller, mas é o diário dele. Já leu? Então você não vai contar, não. Não é fantástico? Não aprendemos muito com esse irmão no passado? Confiança nele não, no Senhor. Ele é um missionário. Ele, a esposa dele, as irmãs, acho que o cunhado. Todas as orações ele levava para o Senhor. Ele não divulgava. Porque ele queria só confiar no Senhor. E todas as orações que estavam escritas ali foram respondidas de acordo com a vontade de Deus. Dificuldade de alimentar. Ele foi um irmão, o cunhado, a esposa e a irmã, que abriu vários orfanatos. E ele não tinha emprego. Não tinha nada. Mas a confiança nele era o quê? O Senhor. Experiência com o Senhor. Não é que ele não tinha uma igreja em volta dele, não. Tinha irmãos que oravam por ele. Mas a confiança nele estava o quê? No Senhor. Eu sou suspeito de falar isso. Quem já foi em Conceição de Carangola? Já foi, mano? Então, quem mais tem? Ó, Carmelita, ó. Já foi também, mas... você tem que ir lá. Você não vai perder. Não, você não vai querer botar lá sempre, vai querer botar lá sempre. Então, a história daqueles irmãos que passaram por lá, que compraram o terreno lá, aquele sítio, é só por Deus. Não tem como. Imagine, 80 anos atrás, está quase acabando já. Confiança no Senhor. Sai da tua terra lá fora da Europa, indo para o Brasil, uma terra totalmente diferente, e chegar numa entrada onde só tem mata. E aqueles picada que fala o nome, aqueles caminhos para passar. Só tem mata, mosquito, cobra, largato, tudo que... Exatamente. Mas confiando no Senhor, que eles iam conseguir fazer aquele trabalho. Conseguiram, graças a Deus, e está até hoje lá. Mas o que? A confiança do nosso Senhor, no nosso Redentor. Quantas vidas que já foram lá incrédulas e já se converteram? Porque na confiança dos irmãos do passado e do presente, tem muitos irmãos a confiança do Senhor, de abrir aquele trabalho lá. Não apareceu aquele trabalho lá, não apareceu assim, ó. Foi oração. Como outros trabalhos dos irmãos, esqueci, Batista. Batista é companheiro do Vanto Vilar do Rio de Janeiro. Né? Batista veio no Rio de Janeiro. Ele deve conhecer muito bem. A maioria dos trabalhos dos irmãos lá é em morro, em favela. Se você for no Rio de Janeiro, se você for comparar, acho que 5% dos trabalhos dos irmãos lá do Rio é um pouco na rua. A maioria no morro. Todos no morro. E eles continuam lá confiando no Senhor. Não é que a igreja da Guarda Zero não confia, confiamos. Porque se ele nos colocou aqui, é para fazer a diferença. É porque confiamos neles aqui.
que vão vir vidas aqui para ouvir o Evangelho e se converterem, transformar vidas. Porque se estamos aqui, não é por nossos méritos, é confiando sempre no Senhor. Como o Valdir falou agora, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Quer cair um raio na nossa cabeça ali, quer que um carro bata em nós, mata todos nós, somos do Senhor. Diferentes daqueles que não têm essa certeza. Se partir agora. Trocar pra cidade? Alguém quer falar mais alguma coisa? O que ele chega lá em Lucas e fala assim, vocês têm algo de comer? Porque essa atitude dele, ele está transmitindo que todos eles estavam incrédulos. Porque ele chega e fala assim, só que o Espírito não tem carne nem tem osso. Entendeu? Então ele comendo com eles, trazia essa proximidade, né? Portanto, ele vai pedir, ele vai ver o que tem de comer lá em Lucas, e lá em Lucas também ele vai falar com os discípulos caminho de Emaús, eles vão comer junto, né? E lá na praia ele parece também com peixe assado, né? Então, trazendo, o que é? Para que isso? É para ajudando eles na incredulidade. Né? Tá vendo? Então, tudo, se você ler o texto com essa mentalidade, a incredulidade de todos eles, não só de Tomé, mas de todos. Todos eles, você vai perceber. E nós também, mais de 2000 anos atrás, vai ter dificuldade em certas coisas. Nós vamos ter que clamar ao Senhor para ajudar misericórdia. A nossa incredulidade, cara. Porque os caras tão próximos ali, teve dificuldade, mas de nós, há 2000 anos depois. Né? Então nós somos mais vulneráveis ainda a sermos incrédulos, quando nós lemos um versículo como esse, Colossenses capítulo 3. Né? Já ressuscitou com Cristo. Vamos comemorar, véio. Vamos ficar alegre. Mas a gente fica triste, triste com as coisas que não acontecem, com a doença, a gente fica triste com as coisas. Tá vendo? Mas era motivo de ficar alegre, eu já sou ressuscitado com Cristo. Eu estou jogando um jogo, a qual a vitória é já é a vitória garantida. Né? Quando eu faço aquela aplicação do jogo, quando você vê um jogo retroativo, você vê um Brasil, a Brasil e a Alemanha, né? Jogar Brasil e Alemanha, fica tranquilo, Brasil é campeão. Ganhou! Tá vendo? É isso aí que a gente. Mas só que a incredulidade nossa, às vezes não permite. Esse êxtase de saber que somos salvos. Obrigado, irmão.